Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso projeto, né, criando uma página de login e aplicando o CI/CD, vamos ao nosso organograma, né? A gente ainda está aqui no passo de planejamento e para ajudar a gente nesse processo do planejamento, eu vou usar uma ferramenta chamada Trello, né? E dentro do Trello eu criei um projeto chamado CI/CD Cypress, né? E dentro dele eu tenho um checklist que eu posso organizar todo o projeto, ok? E refinar isso também, né? Se faltar algum step, eu posso refinar e servir isso como base para outros projetos, tá? Então, o primeiro passo aqui é criar um repositório. Então, eu vou utilizar o GitHub para poder salvar esse projeto, tá? Então, dentro do GitHub, a gente cria um repositório chamado, aqui eu chamei de CI/CD Cypress, ok? Criar o esboço da página de login, né? A gente aqui no ScaleDraw tem um modelo da imagem, né? Da página de login. Também eu tenho aqui um esboço, né? De como é que é feito, como é que eu quero a página, tá? E a partir desse esboço eu vou criar os requisitos, tá? O que eu quero nessa página de login, né? Então eu quero aqui criar uma página com os requisitos, né? Eu salvei aqui num Excel, tá? Num Drive, né? E criei aqui um CT, né? O caso de teste 1, 2, 3, 4, 5. E citei aqui alguns exemplos de casos de testes. Um caso de teste com campos vazios, né? Onde os campos ali do forms estiverem vazios. O e-mail válido, a senha inválida. O e-mail inválido, mas com a senha válida, ok? Ambos inválidos, ambos errados e ambos válidos. Então, todos esses 5 casos de teste, usei aqui o BDD, né? Para a gente poder definir a ação, né? Dado que o usuário esteja na página de login, quando deixar os campos de e-mail e senha vazios, ele clicar no botão login, então o usuário receberá a mensagem e-mail e senha são obrigatórios, ok? E assim eu fiz com 5 casos, né? Então aqui isso vai me nortear na hora de fazer a criação da página, né? Eu tenho que criar a página com essas propriedades, baseadas nos requisitos. Então, eu criei a página dos requisitos. Lá dentro do repositório, eu vou criar as branches, porque cada passo ali do projeto, eu posso usar a branch para poder trabalhar, né, em determinada parte. Então, eu dividi em CSS, aqui eu coloquei também o Cypress, coloquei o README, mas eu tenho o CSS, HTML e JavaScript. Se eu estiver dentro de um time que uma pessoa vai cuidar do CSS, a outra do HTML, outro do JavaScript, cada um trabalha em cima da sua parte e depois esse projeto é unificado, né? É jogado para branch main, para poder verificar se está tudo ok, ok? Então aqui a gente cria as branches, né? E depois de ter feito todo o projeto, a página está no ar, está funcionando, eu vou passar para os testes funcionais. Executar os testes funcionais garante que todos os requisitos que foram elencados aqui na página de requisitos, né, estejam de acordo com a definição. Então, faço os testes funcionais, verifico se as mensagens aparecem, o que acontece dentro, com base nos requisitos, ok? Os testes manuais, funcionais, são realizados com base nos requisitos. Depois disso tudo pronto, feitos esses testes locais, eu vou deployar a página no GitHub Pages. Eu posso usar o GitHub Pages para fazer o deploy da página. É o que eu fiz aqui. Estou lá no github.io, CI/CD Cypress, né? Então essa página está funcional dentro do GitHub.
Então fiz aqui o deploy, né? Agora eu preciso criar os testes automatizados com Cypress. Então, dentro aqui do repositório, eu criei uma pasta, um projeto com Cypress, né? Dentro desse projeto aqui, tem aqui o end-to-end, dentro do end-to-end tem o login.ci.js que vem toda a definição ali do que eu usei com os testes funcionais baseado nos requisitos. Eu criei também o teste de login que está batendo lá na página que está deployada, né? E com os cenários, campos vazios, e-mail válido e senha inválida, e-mail inválido e senha válida, ambos inválidos e ambos válidos. Exatamente igual o que eu fiz aqui nos requisitos. Então, está seguindo um padrão, ok? Validar os resultados. A gente roda o teste para poder saber se o teste do Cypress está ok, está funcional, tá? Baseado nos testes, ok, está tudo funcionando. Eu valido esses resultados, se está tudo ok. Crio o CI/CD. O CI/CD, ele vai lá dentro do repositório, um passo atrás ainda, e eu crio uma receita, né, do que eu quero que seja executado no projeto. Então, eu tenho aqui o git.github workflows, e eu crio um arquivo, né, botei static.yaml, que ele vai fazer o seguinte, chamei aqui de run Cypress tests and deploy to pages, né? Ele vai fazer toda vez que eu rodar um push na main, tá? Então, se eu precisar rodar isso manualmente, as permissões, né? Grupo Cypress Tests, e agora vem os jobs, né? No jobs eu vou usar uma imagem Ubuntu com latest, né? A última versão. Faço o checkout utilizando a última versão do checkout actions, né? Para poder copiar todo o conteúdo do repositório para dentro de uma imagem, tá? Da imagem do Ubuntu. Configuro o Node.js, eu preciso do Node para poder fazer a execução do Cypress, então eu tenho lá a versão 18, tá? Faço a instalação das dependências que eu preciso, e aqui eu rodo o teste LPX Cypress Run Headless, né? Então eu rodo os testes. Aqui, passando nos testes, ele faz o passo 5 que permite o deploy no pages, né, dessa página de login, né? E faz o upload dos arquivos necessários para emitir pages também. Sobe todo o site lá que eu tenho, que eu criei, né, aqui no projeto. Ele tem uma pasta chamada site, né, que é justamente o que monta lá o HTML, o CSS, o JavaScript. Esse cara aqui. O site. Talento. Que houve. Abriu. Talento mesmo. Então aqui tem o HTML, tem o JS, o CSS, né? Com a página que eu estou usando para poder montar essa página aqui, tá? Então, ele está configurado lá no CI/CD. Se eu consigo voltar aqui na página, está bem lento. Aqui, no Workflows, em .github.workflows, né, ele vai fazer a montagem do Pages, utilizando aquele site ali para
para subir para o Pages. Tá, o Static. E aqui no último passo ele subiu o site, né? Todo o conteúdo que estava lá na pasta site. No passo 7 ele faz o deploy, né? Usando o deploy pages aqui do GitHub Pages. Tá? Então essa é a receita aqui que eu utilizo para fazer todo o processo automatizado. Né? Ele vai fazer a leitura do site. Se eu fizer alguma melhoria, ele vai subir esse site aqui, faz os testes, né? Eu rodo o teste aqui para saber se foi ok, se as alterações que eu fiz não causaram nenhum impacto aqui dentro do teste, né? Faz a subida com as alterações aqui e faz o deploy, ok? Então todo esse processo aqui está sendo executado pelo Actions, né? A gente cria esse arquivo do Workflows em Actions. Eu tenho aqui os steps. Esperar ele abrir. Aqui foi o último que eu fiz uma alteração. Tem 1 hora atrás. Então ele verdinho é porque ele passou, né? Todos os steps foram realizados com sucesso. Eu vou mostrar aqui para vocês os steps lá né? Tá todo aquele step lá da receita que eu te passei. O setup, o checkout, o setup, a instalação das dependências, rodar o teste para saber se tá tudo direitinho, se nada quebrou, né? Aqui a gente consegue ver o teste que foi executado e as respostas, né? Isso é importante. Se alguma coisa quebrar aqui e ficar vermelhinho, né? Eu vou saber que o teste quebrou e eu preciso verificar qual foi o erro que aconteceu, né? Então aqui tem o teste de login, os 5 cenários, tá vendo? Que foram executados, os 5 passaram, então tá ok, né? Isso é importante validar. E depois ele segue todo o fluxo do setup pages, fazendo deploy, né? E todo o processo aqui, ele passou pelos testes, uma vez que ele passou dos testes, ele vai fazer o deploy. Eu sei que a página está ok. E se foi feita alguma modificação dentro do projeto, passou no teste, está ok. A não ser que não esteja ali dentro da relação dos testes, de algum cenário que a gente não pensou e não colocou no teste, aí também vai falhar, né? Mas aqui, pelo que a gente elencou nos requisitos, tá tudo funcionando perfeito, não teve problema nenhum, tá? O setup page, ele rodou, né? O deploy do artifact, tudo certinho, tá funcional, né? Então aqui a gente fez o CI/CD, né? E hoje eu estou preparando aqui a apresentação desse projeto, né? Então está tudo funcionando, o Cypress está sendo realizado, eu vou passar aqui para a janela de realizado com sucesso, né, Tony? Tá bom? Então, eu posso utilizar essa mesma estrutura que eu usei do SAP para poder criar outros projetos, né? Se tiver alguma melhoria que eu possa ter encontrado, alguma coisa que eu possa melhorar no projeto, eu posso também fazer atualização nos projetos seguintes, tá? O Trello ajuda bastante nesse processo de desenvolvimento. Nesse caso, a gente fez aqui o planejamento, né? Fez a construção com HTML e CSS, usou o Live Server para poder ver o processo de criação durante ali o processo de criação para ver se está funcionando ok, se está parecido com isso daqui, né? Antes de passar para a produção. A gente fez os testes com o Cypress, né? Eu fiz os testes localmente. Essa última versão seria o latest, né? A última versão que a gente executou, né? Eu usei o GitHub Pages para fazer o deploy da página, né? Usando aqui o GitHub Pages. E
O operacional, nesse caso aqui do operacional, eu não tenho como visualizar os recursos de hardware, né, a infra, onde está sendo servido esse projeto, né? Mas no projeto, numa cloud que a gente possa ter acesso, a gente pode fazer a verificação, a medição de comportamento, né, o operacional para saber se a infra tá ok e para saber se toda a performance, tempo de resposta tá condizente com o que a gente espera também aqui, tá? Então tem esse processo todo. E nesse caso aqui a gente faz o refinamento, saber se algum dos steps falhou, o que aconteceu, vai melhorando, vai corrigindo, até a gente ter um produto que a gente possa servir para o usuário final. Então, se alguém acessar essa página aqui e tentar fazer os acessos, né, sem usuário e senha válidos, né, ele não está fazendo o cadastro, porque isso está estático, né, mas tem um usuário e senha para fazer execução. Aqui nos requisitos ele tem essa informação. Né, ele fala sobre os ambientes válidos, né, eu preciso passar o usuário e senha válido para fazer execução. Então aqui se eu passar o usuário, usuário@exemplo.com, e aqui se eu passar a senha 1Q, 2W, 3E, 4R, né? O botãozinho, inclusive, do Visual Senha está funcionando. Se eu tentar logar, ele vai passar por uma próxima página, né? Bem-vindo a essa página criada por auxiliar nos projetos automatizados, né? Sobre o projeto, né? No GitHub da hora do QA. E aqui também eu tenho o link para o YouTube, onde eu posto os vídeos dos projetos, né? Então, assim, a página de login funcionou, tá ok, tá funcional, ele está funcionando em produção, né? A internet hoje parece que tá lenta, mas está abrindo lá, ele foi redirecionado. Nossa página hoje, né, a hora do QA, está com 435 subscribers também. Aproveitar para pedir para o pessoal se inscrever, curtir, né? Tem bastante conteúdo. Eu criei uma playlist para cada assunto, né? Hobbit, usando Postman com Server-REST. Tem uma live aqui falando sobre criar o seu portfólio, né? Usando o GitHub para servir como portfólio. Terraform, Playwright, Cypress. Então aqui tá bem legal o projeto, tá? Então pedir mais uma vez, se inscreva, né, no canal, comente também sobre alguma coisa, se tiver melhoria, pode se inscrever, alguma dúvida também, estamos à disposição, tá? Então, nesse caso aqui, a gente terminou, né, esse projeto de login, fazendo todo o processo, fazendo os testes, né, tudo perfeito. Eu espero que tenha ajudado aí no processo e se tiver alguma dúvida, pode escrever que eu vou responder assim que possível, tá bom? Espero que tenha gostado. Um abraço. Tchau, tchau.